você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Teve a polêmica do Ardes lá com o Twist também, com o Riots, O Riots. né? cara, ele foi totalmente responsável, né? Foi. Ali ele Absurdo, foi aquilo é um bem... absurdo, eu vou falar a aquilo palavra ele foi verdade, bem né? responsável, foi um absurdo. Você dizer que o cara compartilhou treino é algo, assim, mais uma vez, cara, por mais que, isso eu tô falando do cenário brasileiro, tá? No cenário brasileiro eu tenho contato com alguns jogadores, mas nada nunca me chegou ao ponto de falar, pô, mano, a gente perdeu aquele jogo porque eu fiquei sabendo que tal jogador compartilhou. Nenhum jogador chegou pra mim e falou isso uma vez. O que eu sei é que no cenário norte-americano, principalmente, isso é uma coisa, uma prática que acontece, tá? Times bem abaixo, Tier 2, Tier 3 do NA, às vezes vão treinar contra times Tier 1 e por amizade, alguma coisa assim, eles compartilham informações com outros times. Então, assim, se pra ele, na cabeça do Ards, ele já vem com essa mentalidade que isso acontece no cenário que ele tá, ou no cenário que ele jogava, que era o EMEA, ele não pode levar isso como uma verdade universal e vir aqui no nosso cenário e falar que o Riots compartilhou a parada com os caras da Loud. Porque o Riots foi convidado da Riot, o Riots já tinha sido convidado em outros momentos para participar de eventos na Riot, como um comentarista convidado. Então, assim, foi responsável e ele deveria ter pedido desculpa pro Riots. Eu não sei se chegou a pedir, mas Não, em ele live... fez, acho que ele foi fez off, uma né? outra stream. eu não sei, então, mas Cara, isso aí tinha nada. que ficar... Cagou mais em cima, Entendeu? né? Exato. Então, assim, eu acho que ele tinha que ter pedido desculpa pro Riots nas redes sociais, ter postado lá uma parada e falar, Riots, desculpa, o que eu falei, cara, foi nada a ver. Eu falei numa brincadeira, mas eu sei que isso, a repercussão que isso deu. Então, eu acho que ele foi muito vacilão nesse ponto, saca? Então a melhor resposta foi a galera cara... clipando o tiro que ele errou de Operator. Exatamente. Então, tipo, isso foi algo bem absurdo, assim. Que Sim. como você fala, um exemplo de um cara que tem um alcance, ele não tem um alcance gigante, mas o peso dele como jogador profissional é enorme. O cara foi campeão. Entendeu? Pô, E o Riots tá ativo, cara. Tá ligado? O Riots tá ativo. Imagina se é uma coisa assim que pô, um patrocínio da TBK vê a repercussão que deu e sorte que a repercussão foi muito negativa pro Ards, Pro cara. Ards, né? Pro Ards, entendeu? Sim. Mundialmente falando, até outros jogadores internacionais brincaram com ele de estar dando essa desculpa tão esfarrapada depois de ele ter tomado uma bala do Twiz lá de Operator cravado, tá ligado? É. Então, enfim, eu achei vacilo demais. O Ele, pra Dirk mim... teve envolveu o de Dirk uma maneira meio estranha também ali. tem É, polêmica cara, dele o do também. Dirk eu até entendi ele ter falado, os caras gritam e no final a torcida se cala, porque aí entra naquela discussão, por que a torcida saiu, por que a torcida não vaiou, e eu já dei uma opinião sobre isso, dessa parada da torcida. Eu acho que assim, é muito injusto a gente comparar a torcida de esportes da Europa, do NA com o Brasil. A quantidade de torneios que a gente tem é infinitamente menor, a quantidade de times internacionais que a gente tem é infinitamente menor. Não se criou uma cultura no Brasil de torcer pra todos, assim, sempre. E assim, digo mais, não é nem pra org, é pra jogador. Sim. A torcida brasileira torce pra jogador. Então, assim, E pra outras mim coisas menores também, o calor que tava lá, o Sim, cara ir cara. embora muito tarde é perigoso, um monte de coisa, Exato, né? tem. E outra, cara, todo mundo queria ver a Loud ganhar, cara. Assim, 100% do ginásio tava lá pela Loud ser campeã. A gente sabe como é difícil um time brasileiro ser campeão internacionalmente falando. Sim. Então, assim, tem todos esses aspectos que, mais uma vez, eles não são obrigados a saber. Mas na hora de emitir uma opinião dessa, eles precisam entender o cenário local antes de chegar e falar que, que nem o Tariq falou, não vai ter mais evento no Brasil. Cara, Se ele não falar isso, tava tudo bem. sabe? Aí ele opinião fala, dele. não, a Riot não vai voltar pro Brasil mais. Irmão, olha a festa que a gente fez lá, tá ligado? Como foi. E vai ter o valor feminino agora. É só ver o documentário da Loud. Eu não sei se chegaram a ver o Loquinho lá, o documentário. Pô, olha que incrível que foi a festa. Então você pegar nisso e falar, não, mas a Riot não vai voltar mais pro Brasil, por quê? Porque a galera não ficou até o final da premiação. Será que é por conta disso? Será que a Riot não entende que a paixão do brasileiro sobrepõe essa parada? O Major de CS, né, cara? mesma coisa, galera mesma criticou discurso. pra caramba, aí fez fanfest, a arena tava vazia, e quando não era time brasileiro, resposta, EM Rio 2023. Então voltou. Então, assim, cara, pra esses caras... quem precisa entender, tá entendendo. Pelo Exato. menos isso, entendeu? Eu concordo, 100%. Acho que as organizadoras, né, de evento entenderam que o público brasileiro é apaixonado, cara. Sim. É apaixonado. Sim. Pô, só ver, mano, as vendas das roupas lá dos times Loquinho acabaram, a do da Sentinel. Pô, Acabou Sim. em 50 minutos. Eu fiquei sabendo que tinha, quando eu fui ver não tinha mais. Eu só consegui a minha porque os caras me deram. Os caras da Sentinels me deram. Eles entraram na minha live, porque quem tava cuidando era um brasileiro, acho que era o Lorenzo. O Lourenço, Lolo. Ele Trabalhei com ele. tava cuidando, Oi, e aí Diogo. eu brinquei na minha live. Ele entrou lá no dia que tava fazendo uma análise da Sentinels e falou que ia me dar uma camiseta e tal. Aí deram pros cast, pegou eu, Tichinha, XRM pegou também. Mas o brasileiro gosta, cara. Só que você não pode vir falar pra gente que, pô, não vai voltar mais ou alguma coisa desse tipo, porque, cara, tá errado, entendeu? Primeiro que tá errado, segundo que é o famoso só pra quem criticar o Brasil, Sim. brasileiro. Tá ligado? Exatamente. Tipo,
Sim. E outra, pô, você acha que se fosse algum time se fosse na Europa tivesse acontecido isso, você acha que ele ia falar da mesma forma? Lógico que não, cara. ia, Lógico que não. não ia. Lógico que não. Mesma coisa da galera falar que quando tem que punir pra brasileiro é sempre mais pesado cara, é uma questão... No fim é nós por nós, né? Não tem jeito, né? Não tem, E depois de nós é nós de novo. Quem É que porque falou a isso? nossa Foi a região, Riot, cara, né? a nossa região ela é muito prejudicada por conta da diferença social que existe aqui. Fora que a gente é muito afastado do resto do mundo também. Exato. né? Geograficamente é ruim. Então, quando você tem um time brasileiro, sociocultural. cara, que vai pra fora, que não tem acesso aos melhores treinos, que nem o que a Laude fez ano passado, cara, foi bizarro, foi Foi histórico. bizarro, sim. É, assim, dificilmente a gente vai ter um Ninguém time nas esperava. mesmas condições que eles tiveram, onde eles não Sim. tiveram desafio no nosso cenário, cara. Eles não foram desafiados aqui. Sim. E mesmo assim, eles ainda iam pra fora e mantinham o alto nível. Isso era meu medo. Eles não conseguirem chegar lá com o nível porque não tinha treino Pois bom é. aqui, sabe? Era o medo de Esse todo era um mundo, na problema. verdade. Ainda eles fizeram certo, na minha opinião, que foi fazer bootcamp. Igual eles fizeram pro Loquim. Uhum. Eles ficaram, acho que 10 dias em Madrid lá, treinando, tudo mais, mudando Pra composição. pelo menos ver se, pô, é isso mesmo, É. né? E tal. Porque o treino lá, o treino é melhor, não tem como discutir. Essa é a parada que eu acho que o Gaules fala que tá muito certo, que é, mano, eles nunca vão entender, tá ligado? Como é que é o seu brasileiro, torcer, Nesse torcida ponto eu brasileira. tô 100% com o Gal, Sim. cara. Nesse ponto, em relação a, de fato, a galera não entende como é difícil um jogador profissional vingar no nosso cenário lá fora, cara. Pô, o cara Tier 2 recebe contrato de $3 mil, $4 mil. É muito mais fácil um cara sair hoje. Mano, lá fora, as universidades estão com base de projeto de esportes, mas não é base assim, não é tipo ter um time que não tem estrutura da org. É um time que tem CT de centro de treinamento. Elas estão importando jogadores pra fora do país, cara. Tem os jogadores brasileiros acho que tem 2 jogadores brasileiros de Valorant que estão morando nos Estados Unidos hoje, os caras vieram da ranqueada, pra jogar, o cenário norte-americano entendeu que as universidades podem ter um papel muito bom na formação de grandes atletas, que no final das contas é negócio, cara. Sim. Você tem times melhores que estão performando, você tem mais patrocinadores olhando sua liga, você tem mais dinheiro entrando pra todo mundo. O Lupe, Então, o Lupe, que tá caster agora, o ex-pro player, jogou universitário. O Haller, que é técnico bicampeão, fechou ontem com um time canadense, de uma universidade canadense. Então, E a parada do que eles não vão entender também, acho que até no nível mais baixo. Eles não entendem o quão é difícil pro brasileiro, cara, ir numa quinta-feira assistir um evento lá no Ibirapuera. Nossa, Ou cara, o quanto exato. é difícil pro cara gastar R$200 pra poder comprar ingresso, comer e assistir. sim. Entendeu? Eles nunca vão entender isso, tá ligado? Porque Exatamente. tipo, o mundo deles é diferente do nosso. Não, e quantos anos já os caras estão com estrutura de esportes, cara? Quantos anos? Quantos anos a Europa recebe grandes eventos? A Stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até R$5 mil. É só você criar sua conta, usar o cupom mais200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.